Ela jamais imaginou que um simples café mudaria o rumo da sua vida. Ele nunca pensou que alguém tão genuína pudesse atravessar as muralhas que construiu para se proteger. E, no entanto, ali estavam. Uma garçonete com os olhos marejados tentando manter a dignidade. E um homem elegante, silencioso, que a observava como quem reconhece, pela primeira vez em muito tempo, alguma verdade no mundo. Antes que esta história comece, respire fundo e permita que o destino conduza seus passos. Inscreva-se no canal Destino do Amor, deixe o seu like e conte nos comentários de qual cidade você nos assiste. Assim, esta história encontra mais corações. E talvez o seu seja um deles. A chuva castigava Eudória, como se quisesse lavar das ruas o cansaço de uma cidade grande. A água corria pelas sarjetas, deslizava em lençóis pelas fachadas de vidro, pingava dos toldos, repicava no asfalto como 1000 pequenos tambores. Carros passavam em velocidade cautelosa. Ônibus espirravam poças. Buzinas pediam passagem. E, entre arranha-céus e cruzamentos barulhentos, existia um lugar que parecia se recusar a pertencer a essa pressa. O Café dos Sonhos. Por trás da porta de madeira, com uma campainha antiga que tilintava a cada entrada, havia paredes de tijolos aparentes, quadros com fotografias em preto e branco, prateleiras de livros imprestáveis, mesas robustas com marcas de tempo, uma vitrine de doces simples e um piano antigo que de quando em quando ganhava vida com dedos tímidos de algum cliente. O aroma dos grãos moídos na hora abraçava quem entrava, como um cobertor quente em tarde de inverno. Helena movia-se entre as mesas com a destreza de quem conhece o desenho do próprio corpo naquele espaço. O avental escuro, as mangas arregaçadas, o cabelo preso num coque apressado do qual escapavam fios castanhos. Os passos eram firmes, ainda que o tornozelo doído às vezes pedisse clemência. O sorriso, entretanto, era sempre gentil. Havia nele uma luz pequena e teimosa, como a chama de uma vela que insiste em ficar acesa, mesmo quando a janela se abre e o vento atravessa a casa. Desde que começara ali, quase 2 anos antes, aprendera a desvendar clientelas em olhares. O executivo que precisava de energia e silêncio, a estudante que queria uma tomada e uma caneca grande, o casal que procurava um canto escondido, a senhora solitária que vinha conversar com as memórias. Helena via histórias onde outros viam apenas xícaras, via cicatrizes onde outros viam apenas casacos, via cansaços onde outros viam apenas horários. Talvez por isso, naquele dia de chuva, quando a porta se abriu e um desconhecido entrou com o guarda-chuva pingando e o terno discretamente escuro, ela tenha sentido uma espécie de reconhecimento, sem saber porquê. Arthur sacudiu o guarda-chuva no hall e procurou com os olhos um lugar que lhe desse refúgio. Escolheu a mesa do canto junto às prateleiras, como quem busca um abrigo com vista. Deixou o celular virado para baixo, coisa que não fazia em nenhum outro lugar, e passou a mão no rosto, afastando alguma preocupação. O corte do terno denunciava bom gosto, mas não ostentação. O relógio caro parecia velho de tão usado. Os sapatos impecáveis foram as únicas pistas de um hábito de disciplina que não se perde. Ele se sentou e, por um instante, permitiu que o som da chuva apagasse o ruído de dentro. Conselhos de acionistas, frases repetidas em conferências, convites que recusara, lembranças que evitava. Ali, pelo menos ali, era possível ser apenas um corpo num mundo de cheiros e sons. "Bom dia", disse Helena, aproximando-se com o bloco de anotações. "O que vai desejar?" Arthur ergueu os olhos e, por um segundo, o tempo cedeu. Havia naquela voz uma honestidade que ele não ouvia havia muito. Nada ali pedia algo em troca. Não havia cálculo, nem conveniência, nem o peso do sobrenome dele sobre as palavras de uma outra pessoa. Apenas uma pergunta simples, uma disposição para servir sem se diminuir. E ele, quase sem pensar, respondeu: "Um café simples, sem açúcar." Ela sorriu de leve, um sorriso que acendia e apagava, como vagalume. "Forte e sem disfarces", disse anotando. "Como a vida deveria ser." Ele deixou escapar um sorriso de canto, desses que passam tão rápido que é preciso atenção para percebê-los.
e ficou observando enquanto ela se afastava. O movimento das mãos, o cuidado com as canecas, a maneira como conversava com o colega ao lado, pedindo um favor com educação, a forma como inclinava a cabeça para ouvir a senhora da mesa 3, que reclamava do frio. Havia uma beleza miúda naquelas ações repetidas, beleza que não se ensina em escolas de etiqueta, nem se compra em leilões. Arthur, que aprendera a desconfiar de tudo, desconfiou da própria desconfiança. Helena voltou com a xícara fumegante, pousou-a com precisão e aguardou a reação. Arthur inspirou o aroma como quem tosta um pedaço de lembrança no fogo. O primeiro gole trouxe um calor que não vinha só da bebida. Ele assentiu, aprovando. "Trabalha daqui há muito tempo?" perguntou como quem lança uma linha e espera que alguma coisa, qualquer coisa, morda do outro lado. "Quase 2 anos", ela respondeu, ajeitando uma mecha teimosa atrás da orelha. "É um lugar bom. As pessoas se lembram de respirar aqui." "Respirar", repetiu como quem prova a palavra. "É difícil lembrar, às vezes. Ainda mais lá fora", disse, apontando com o queixo para a janela, onde o trânsito parecia um rio de luzes. "Aqui dentro, a chuva conta o tempo por nós." Houve um instante de silêncio confortável, desses que são raros entre estranhos. Helena foi atender outras mesas, e Arthur ficou com seu café, mas não com seus pensamentos. Eles fugiam para aquela garçonete de olhos atentos e passos cuidadosos. Havia nelas, nos atenções que ela distribuía sem alarde, algo que lembrava a Arthur, a pessoa que fora antes de aprender a falar em relatórios e curvas ascendentes. Ele não sabia, e não saberia tão cedo, que Helena conhecia de memória todos os relógios pregados nas paredes, todos os sons específicos de cada máquina de expresso, todas as formas de amparar uma xícara no pires sem fazer barulho. Não saberia, pelo menos naquele dia, que ela era a alma daquele lugar. E ela, por sua vez, não tinha como imaginar que aquele homem discreto não era apenas um cliente. Era o dono anônimo da rede de cafeterias a qual o Café dos Sonhos pertencia. Arthur gostava de aparecer de surpresa, de ver com os próprios olhos, de sentir sem filtros. Aparecia sem seguranças, sem alarde, com roupas que o tornavam invisível a quem não soubesse olhar. A manhã avançou com sua cadência de barista. Uma criança derrubou um copo de suco. Helena apressou-se com panos. Arthur levantou-se instintivamente para ajudar antes que ela pedisse. Os dedos se tocaram por um momento. E não foi o choque, não foi a eletricidade de filme. Foi apenas um reconhecimento delicado, um pedido mudo de permissão para estar perto. Helena agradeceu num sussurro curto, com aquele sorriso de vagalume. Ele fez que sim com a cabeça, como quem diz de volta: "Eu vi você." Quando o movimento acalmou, Helena percebeu que havia um envelope dobrado sob o pires do cliente do canto. Não era incomum. Às vezes alguém deixava bilhetes de agradecimento, um cartão, uma poesia. Abriu com cuidado e encontrou uma gorjeta generosa que a surpreendeu e um bilhete escrito com letra firme. "Para quem vê histórias onde outros veem apenas xícaras." O coração deu um salto. Não porque fosse dinheiro, embora fosse, mas porque alguém a havia enxergado como ela gostava de ser. Um olhar que escuta. Guardou o papel com um cuidado quase ritual, como quem guarda um talismã, e continuou o serviço. Arthur voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro também. Voltava com a chuva, voltava com o sol, voltava nos dias em que Eudória parecia uma caixa de vidro vibrando com ruídos, voltava nos dias em que a cidade parecia dormir sob neblina. Sempre a mesma mesa, sempre o café sem açúcar, sempre o celular virado para baixo. Às vezes ele lia algum livro da prateleira e deixava um marcador improvisado com o recibo do caixa. Às vezes ficava olhando a rua como quem tenta decifrar uma língua esquecida. Às vezes arriscava uma conversa breve que terminava em silêncio bom. Helena já não perguntava o pedido, apenas dizia: "O de sempre?" E ele sorria: "O de sempre." Entre um turno e outro, a cidade seguia. Eudória tinha a pele fria das grandes metrópoles, avenidas com nomes de homens antigos, edifícios espelhados que refletiam nuvens apressadas, passarelas, metrôs, relógios digitais e relógios de igreja. Mas também tinha becos com murais coloridos,
Feiras de bairro, varais estendidos em janelas altas, músicos de rua, todo um pulmão invisível que sustentava a pressa. Helena conhecia a cidade a pé, conhecia o atalho entre o ponto de ônibus e a rua das lojas de ferragens. Conhecia a banca de jornal que ainda vendia cartas de baralho e figurinhas. Conhecia a farmácia que parcelava remédios. Arthur conhecia Eudória por cima. Heliporto, salas de reunião, pátios com carros pretos alinhados, jantares que começavam tarde demais e terminavam cedo demais, gente que falava alto e dizia pouco. Por isso os dois, sem saber, respiravam no café como se ali houvesse algum acordo tácito. Aqui dentro, as máscaras ficam do lado de fora. Houve uma tarde de sábado em que o café encheu como raramente enchia. Um grupo de jovens ocupou a mesa comprida. Pessoas de meia idade ocuparam os cantos com jornais. Um homem de paletó discutia ao telefone que não parava de tocar. A música do piano, tímida, tentava atravessar esse coro desencontrado. Helena, exausta, mancou de leve e não percebeu que Arthur viu. No dia seguinte, encontrou sobre a mesa do canto um pequeno tubo de pomada e um bilhete. Para quem carrega o mundo nos pés. Ela sorriu, balançou a cabeça como quem diz, não precisava, mas guardou o gesto no mesmo lugar onde guardara o primeiro bilhete. Em retribuição, preparou para ele um sanduíche que não estava no cardápio, com os ingredientes que ele, sem perceber, mencionara gostar. Pão mais rústico, fatias finas de queijo, folhas frescas, um toque de azeite. Quando pousou o prato, ele estranhou. Pedi só o café, disse surpreso. Eu sei, respondeu Helena com um brilho travesso. Mas às vezes, a vida precisa de algo além do de sempre. Ele riu baixo, como quem se permite. Mordeu o sanduíche e fechou os olhos por um segundo, exagerando a expressão do prazer como uma criança que descobre um gosto novo. Ela riu de volta. A mesa do canto, por um instante, foi um pequeno palco onde o cotidiano ensaia delicadezas. As conversas cresceram sem pressa. Helena falou de uma tia que precisava de remédios caros, de contas que apertavam, de um curso de desenho que ela sonhava fazer, e adiava, como quem promete algo a si mesmo para o mês que vem e nunca chega. Falou também de noites de insônia em que abria um caderno e copiava frases bonitas achadas em livros da prateleira. A gente se salva em pedaços. O amor tem mãos pequenas, mas abraça a casa inteira. É preciso dormir para sonhar, mas também é preciso sonhar para acordar. Arthur falou, pela primeira vez em muito tempo, de coisas que não cabiam em planilhas. A ausência da mulher que perdera, o medo de voltar a sentir, o nojo das conversas vazias, o cansaço de um sobrenome que abria portas e fechava pessoas. E não disse, não naquela hora, não naquele lugar, que a cafeteria era dele. Disse apenas que às vezes aparecia ali porque ali parecia lembrar quem havia sido antes de se tornar quem era. Numa dessas manhãs de confidências migalhadas, a porta tilintou e uma rajada de vento trouxe mais gente que chuva. Uma criança, excitada com a novidade da cidade encharcada, bateu o cotovelo num copo que virou em cascata pelo tampo da mesa. O café correu como rio escuro até a beirada e desabou no chão, espirrando nas pernas de Helena. Ela deu um passo atrás, olhou o pequeno com suavidade e disse, tá tudo bem, ajoelhando-se para limpar. Arthur, no impulso, já estava ali com guardanapos. Os dois se encontraram no reflexo marrom que a poça fazia na madeira. Os olhares se tocaram antes dos dedos. O menino pediu desculpas com a gravidade dos 5 anos. A mãe corada ofereceu pagar qualquer coisa. Helena riu, dizendo que os melhores rios do mundo eram feitos de café. Arthur completou que os melhores mapas também. E riram juntos os três, por segundos longos que pareciam dar licença à felicidade. Quando o movimento das 11 foi se dissolvendo, Helena aproximou-se da mesa do canto e, sem saber se era invasão, perguntou, posso te fazer uma pergunta? Pode. O que você procura quando vem aqui? Arthur demorou a responder. Olhou a janela, onde a cidade se via turva pela água. Olhou a xícara, onde restava um círculo escuro. Olhou para ela, por fim. Um lugar onde eu não precise ser uma função. E você é? Quase sempre.
E aqui dentro? Aqui dentro eu só sou alguém que toma café sem açúcar. Então continue vindo, disse Helena, simples. A gente dá um jeito de servir o que falta. E serviram. Serviram silêncio quando faltavam palavras. Serviram coragem quando faltava fôlego. Serviram risada baixa quando faltava leveza. Arthur, no anonimato que escolhia, também serviu. Um dia, quando soube que o aluguel aumentara e que o gerente falara em demissões, ele fez uma transferência anônima que salvou o mês. Não foi um gesto de grandeza, foi um gesto de cuidado. Helena, sem saber quem havia sido, agradeceu a alguém que chamou de anjo em voz baixa entre as xícaras. Arthur passou a voltar todos os dias ao Café dos Sonhos. Às vezes de manhã cedo, antes que o trânsito da cidade se transformasse em uma muralha de buzinas. Às vezes no fim da tarde, quando o céu de Eudória se tingia de tons alaranjados e a chuva fina parecia querer adiantar a noite. Sempre a mesma mesa, sempre pedindo o café sem açúcar. A rotina discreta acabou chamando a atenção de Helena, que se perguntava quem seria aquele homem de olhar profundo, que carregava uma tristeza escondida e, ao mesmo tempo, transmitia uma calma diferente dos demais clientes apressados. Ela aprendeu a reconhecer sua presença pelo som da porta tilintando. O coração dela disparava um pouco antes de perceber que era ele, como se o corpo soubesse antes da mente. Quando o via atravessando o salão, arrumava o cabelo rapidamente ou ajeitava o avental. Nunca admitia para si mesma que era por ele, mas era. Arthur também notava coisas que fingia não notar. Reparava no modo como Helena segurava o bloco de anotações com firmeza, mesmo quando parecia cansada, como inclinava o corpo para ouvir melhor os clientes mais velhos, como passava um pano no balcão com delicadeza, como se limpasse algo precioso. Percebia também a sombra de cansaço embaixo dos olhos dela, marcas de noites mal dormidas que ela disfarçava com sorrisos. Cada detalhe revelava que havia uma força ali que não combinava com a simplicidade da função. Os dois conversavam cada vez mais. No início, frases curtas, quase protocolares. Depois, confidências pequenas, que aos poucos se transformaram em diálogos mais íntimos. Helena falava de sua tia doente, dos remédios caros que comprometiam o salário já pequeno. Falava também de seu gosto por desenhar, embora raramente tivesse tempo. Contou que guardava um caderno cheio de esboços de pessoas que passavam pelo café. Arthur ouviu tudo com atenção, com aquele silêncio que não é vazio, mas presença. Ele, por sua vez, começou a deixar escapar pedaços de sua verdade. A perda da esposa, o peso da solidão, a dificuldade de confiar em alguém. Naquela convivência silenciosa, um laço foi se formando. Não era preciso muito. Às vezes bastava um bilhete deixado por Arthur com uma gorjeta generosa. Outras vezes, um prato preparado por Helena fora do cardápio, só para me agradá-lo. Eram pequenos gestos, mas cada gesto carregava o peso de algo que crescia sem que nenhum dos dois ousasse nomear. Certa noite, o café estava quase vazio quando Arthur resolveu ficar além do horário habitual. Helena recolhia xícaras e suspirava discretamente de cansaço. Ele a observava com respeito, quase com reverência. Quando ela tropeçou levemente, ele se levantou instintivamente para ajudá-la. Mas ela se recuperou sozinha, sorrindo de maneira tímida. "Você está bem?" perguntou ele, preocupado. "Estou, não se preocupe. É só o tornozelo que insiste em reclamar depois de tantas horas em pé." No dia seguinte, quando Helena abriu o café, encontrou sobre a mesa dele uma pomada para dores musculares e um bilhete. Para quem carrega o mundo nos pés. O coração dela se aqueceu com o gesto e ela não conseguiu conter o sorriso. Em retribuição, preparou um sanduíche especial, lembrando-se de detalhes que ele comentara gostar. Quando o serviu, Arthur a olhou com surpresa. "Eu só pedi o café, Helena." "Eu sei, mas às vezes a vida pede algo a mais." Eles riram juntos e naquela risada havia algo de cumplicidade. Algo que parecia dizer, "Eu estou vendo você." Mas nem todos olhavam com a mesma ternura. Do outro lado da rua, alguém observava discretamente. Victoria, alta, elegante, ex-noiva de Arthur. Uma mulher ambiciosa, acostumada a ter tudo o que queria, menos o coração dele. Ver Arthur entrando repetidas vezes naquela cafeteria simples despertou nela uma desconfiança inquietante.
Para Victoria, nada acontecia sem motivo. E se havia motivo, ela precisava descobrir. Arthur, entretanto, parecia não se importar com nada além daqueles momentos ao lado de Helena. Uma noite de chuva selou o vínculo de forma ainda mais intensa. Ele esperou por ela na saída do café, sem guarda-chuva, fingindo descuido. Quando ela surgiu, cansada e surpresa, ofereceu o dela. Caminharam juntos pelas ruas molhadas, dividindo o espaço estreito debaixo do tecido. O silêncio entre eles não era incômodo. Pelo contrário, era cheio de significados não ditos. Pararam sob um poste de luz, a chuva escorrendo em volta. E Arthur, sem planejar, confessou: "Você me faz sentir vivo de novo." Helena, corando, respondeu com sinceridade: "E você me faz acreditar que há mais na vida do que servir mesas." Eles se olharam por alguns segundos que pareceram eternos. Não houve beijo, não naquela noite. Apenas a certeza silenciosa de que algo havia mudado entre eles para sempre. Enquanto isso, Victoria, que o seguira discretamente, apertava os punhos de raiva. Ela sabia que Arthur escondia segredos, mas não imaginava que também escondesse um coração disposto a se abrir novamente. E estava decidida a não permitir que uma simples garçonete destruísse os planos que ainda nutria para ele. Nos dias seguintes, Helena começou a notar pequenos sinais da tristeza de Arthur. Uma fotografia caída da carteira, um olhar perdido na janela, um silêncio pesado quando o assunto tangenciava a família. Ela não perguntava, mas sentia que havia uma dor grande demais guardada ali. Uma dor que talvez fosse a chave para compreender quem ele realmente era. Arthur, por sua vez, começou a enfrentar uma batalha interna. Cada vez mais queria contar a verdade sobre sua identidade, mas temia que isso destruísse tudo o que estavam construindo. Tinha medo de que, ao saber que ele era bilionário, Helena passasse a olhá-lo como todos os outros olhavam. E por isso calava-se. Escolhia ser apenas o homem do café sem açúcar. O café dos sonhos se tornou um refúgio para os dois. As conversas cresceram em intensidade, as risadas se tornaram mais frequentes, e os olhares já não conseguiam mais disfarçar o que sentiam. Mas cada passo dado em direção à felicidade parecia trazer consigo a sombra de uma ameaça. O destino, generoso e cruel ao mesmo tempo, já estava preparando a primeira grande provação que colocaria à prova esse amor nascente. Victoria nunca aceitara perder Arthur. Para ela, ele não era apenas um homem. Era a chave de status, de poder, de segurança que ela julgava merecer. Desde que vira o antigo noivo entrando e saindo do café dos sonhos, sua mente não encontrava descanso. Uma garçonete, uma mulher simples, com avental e mãos calejadas? Não, pensava Victoria, isso era inadmissível. Ela começou a vigiar discretamente, primeiro mandando alguém segui-lo, depois aparecendo por perto em horários calculados. Observava cada gesto, cada sorriso, cada proximidade entre Arthur e Helena. No íntimo, Victoria ardia de raiva. Se havia uma coisa que ela sabia fazer, era manipular. E naquele momento, já tramava a primeira rede para enredar Helena. Enquanto isso, no café, a vida seguia com aparente normalidade. Helena percebia que Arthur, embora discreto, começava a se abrir mais. Contava histórias da infância, falava de lugares que visitara, descrevia sensações que só alguém muito sensível seria capaz de guardar. Helena, encantada, partilhava também seus pequenos segredos. As noites em claro desenhando, a solidão do apartamento vazio, o medo de nunca realizar seus sonhos. A cada confidência, a ligação entre eles se estreitava. Mas quanto mais o amor crescia, mais os olhos de Victoria se enchiam de ódio. Certa tarde, ela resolveu agir. Fingindo interesse em conhecer o lugar, entrou no café dos sonhos com passos firmes e elegantes. Seu salto ecoava pelo piso de madeira, atraindo olhares. Helena a recebeu com o mesmo sorriso com que recebia qualquer cliente. Victoria fingiu simpatia, pediu um cappuccino e sentou-se justamente na mesa ao lado de Arthur. "Arthur", disse em voz baixa, fingindo surpresa. "Que coincidência encontrá-lo aqui." Helena ficou imóvel por um segundo. O nome ecoou em sua mente. Até então, aquele homem nunca havia se apresentado. Para ela, ele era apenas um cliente especial,
mas agora sabia. Arthur. Arthur endureceu a expressão. Victoria, respondeu secamente. A tensão era palpável. Helena, sem compreender totalmente, percebeu que havia algo mais naquela mulher elegante do que mostrava o sorriso. Victoria aproveitou o momento para lançar a primeira faísca. Não sabia que você frequentava lugares tão simples. O tom era cortante, mas disfarçado de inocência. Arthur apertou o maxilar, mas não respondeu. Helena, desconfortável, voltou ao balcão, fingindo não ouvir. No entanto, cada palavra dela parecia atravessar como faca. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar. Helena sentiu olhares diferentes dos colegas de trabalho, cochichos quando ela passava. Algo estava se espalhando, embora não soubesse o quê, até que encontrou sob sua mesa um envelope sem remetente. Dentro, uma mensagem digitada. Cuidado com ele. Você não sabe quem realmente é. O coração dela gelou. Quem teria deixado aquilo? Por quê? Enquanto isso, Victoria continuava a plantar sementes de veneno. Mandava mensagens anônimas para Arthur, insinuando que Helena estava interessada apenas em dinheiro. Criava situações em que Helena parecia se aproximar demais de clientes ricos. Até convenceu uma amiga a frequentar o café, flertando com Arthur na frente de todos, apenas para ver a reação de Helena. E Helena reagiu. Não com palavras, mas com um olhar ferido, com um sorriso que já não brilhava tanto. Arthur percebeu. Percebeu também que havia algo errado, mas a dúvida começava a crescer dentro dele. Dúvida, esse inimigo silencioso do amor. Numa manhã chuvosa, o gerente do café acusou Helena de erro no caixa. O tom era ríspido, quase humilhante. Ela tentou se defender, mas as provas estavam ali. Recibos alterados, dinheiro faltando. Helena sabia que não havia feito nada, mas todos a olhavam com desconfiança. Arthur, que estava presente, sentiu o chão se abrir. Victoria, disfarçada em um canto, observava com um sorriso satisfeito. Sua armadilha estava funcionando. Helena, envergonhada, olhou para Arthur em busca de apoio. Você acredita em mim? Sussurrou, os olhos marejados. Arthur hesitou. A dúvida pesava mais do que a confiança. Eu não sei, Helena. A voz dele saiu baixa, mas foi como um grito no coração dela. Ela sentiu as pernas fraquejarem. O avental pesava como uma corrente. O café, antes um refúgio, agora era palco de humilhação. Saiu correndo sob a chuva, o choro se misturando às gotas que caíam do céu. E dentro da cafeteria, Arthur permaneceu imóvel, prisioneiro de sua própria fraqueza, enquanto Victoria sorria, vitoriosa, acreditando que finalmente havia vencido. Mas o destino não se deixa manipular tão facilmente. A chuva voltou naquela tarde como se Eudória precisasse de um pano úmido para esfregar as marcas do que havia sido dito. O café dos sonhos, que tantas vezes fora abrigo, parecia hoje um palco iluminado demais. As lâmpadas realçavam cada gesto, cada expressão. As xícaras tilintavam alto. As conversas soavam metálicas. Helena entrou calada, de cabeça erguida, mesmo que por dentro houvesse um coração em ruína. Tinha decidido que não fugiria do próprio trabalho. O avental amarrotado foi amarrado com firmeza. Pegou o bloco, limpou o balcão, como quem organiza o que ainda é possível organizar. Se havia uma verdade que resistia, era essa. Ela sabia servir, sabia ouvir, sabia cuidar. E aquilo ninguém lhe tiraria. Arthur não apareceu cedo como nos outros dias. O relógio no alto da parede marcava tempos em que ele sempre já estava sentado na mesa do canto. Mas agora o canto estava vazio, e o vazio parecia um buraco feito de silêncio. Helena evitava olhar para lá, mas olhava, e toda vez que olhava, sentia de novo o peso da resposta indecisa. Você acredita em mim? Eu não sei. As palavras voltavam como uma maré insistente. Ela tentava distrair-se com as tarefas, tentava prender o cabelo melhor, tentava conter as mãos para que não tremessem. O gerente a tratou com uma frieza estudada, como quem se protege de um erro que talvez tenha cometido. Conferimos o caixa outra vez, disse sem aprofundar. Atenção redobrada, Helena. Ela assentiu calada. Não havia o que discutir ali, não naquele momento. Perto do meio-dia,
A porta tilintou e uma corrente de ar mudou o cheiro do lugar. Arthur entrou. Helena não sabia se o corpo ficou mais leve ou mais pesado. Só sabia que o viu. E que o viu com a mesma mistura de alívio e dor que alguém sente quando encontra algo que ama e que fere ao mesmo tempo. Ele vestia o terno simples de sempre, mas havia uma rigidez nova no ombro. Procurou a mesa do canto e a mesa do canto o procurou de volta. Sentou-se. Helena, na automática, pegou a caneca branca preferida dele e preparou o café sem açúcar. Caminhou até a mesa com passos mais cuidadosos do que nunca. O de sempre, ela disse, pousando a xícara. Obrigado, ele respondeu, e houve um intervalo em que ambos quase disseram algo e não disseram. O café encheu de gente. Em um canto, uma pequena mesa de aniversário recebia balões e risos. Perto da vitrine, duas amigas cochichavam enquanto compartilhavam um bolo. A música do piano ensaiou uma melodia e recuou. Foi então que a porta tornou a tilintar, e uma presença pesada como um casaco de pele entrou sem tirar os saltos. Victoria não estava só. Dois homens a acompanhavam, um com olhar de segurança, outro com o brilho ansioso de um assessor que fareja espetáculo. A elegância de Victoria, naquele espaço de simplicidade, parecia um vestido errado na ocasião errada. Que coincidência, disse aproximando-se da mesa de Arthur, como quem se aproxima de uma vitrine que já é sua. De novo neste lugar, encantador. Arthur sustentou o olhar cansado. Victoria. Ela sorriu sem mostrar os dentes e deu um passo para trás para que todos a vissem melhor. Chamou com um aceno de dedos o gerente, que se apressou. Chamou com o mesmo gesto Helena, que resistiu um segundo e depois foi. Os dois homens abriram uma pasta e papéis apareceram como cartas num truque ruim. A voz de Victoria ergueu-se um tom além do necessário, a fim de que não fosse uma conversa, fosse um anúncio. Peço desculpas à casa por qualquer incômodo. Vim trazer algo que precisa vir à luz. Ela fitou Helena como quem examina uma rachadura numa porcelana. Há dias circulam boatos sobre uma funcionária desonesta. Seria uma pena que este café tão charmoso estivesse nas mãos erradas. Helena sentiu o estômago dar um nó, mas não falou. Arthur se reteve, prevenindo uma explosão que sabia não ajudar. O gerente pigarreou, inseguro, mas Victoria não lhe deu tempo. Estes são comprovantes de movimentações. Continuou abrindo as folhas sobre a mesa mais próxima. Dinheiro sumindo do caixa, depósitos em conta pessoal, mensagens insinuando proximidade com clientes por interesse. Fez uma pausa dramática, treinada. Tudo aponta para Helena. O nome pronunciado em voz alta foi um tiro abafado. Pessoas se viraram, olhares se acenderam como lâmpadas. Cochichos correram em zigue-zague. Helena deu um passo à frente, sentindo que precisava dizer uma frase que a salvasse. Mas as frases fogem em momentos assim. Arthur se levantou. Ergueu a mão como quem pede uma passagem, porém as palavras vieram menores do que a mão. Basta, Victoria. Basta? Ela repetiu com falsa surpresa. Você ainda nem viu o melhor. E então, com um prazer quase infantil, virou-se ao salão. Talvez não saibam, mas este homem discreto que se senta todos os dias nesse canto não é um cliente qualquer. Deu-lhe as costas, mas era dele que falava. É Arthur Alencar, bilionário, CEO da Axion. Dono, e aqui sua boca desenhou a palavra com pavor e fascínio, desta rede de cafeterias. O choque correu como vento por uma plantação de trigo. O gerente empalideceu. Alguém deixou cair uma colher. A senhora que sempre pedia chá levou a mão ao peito. Helena sentiu o mundo inclinar-se alguns graus. A revelação não era só sobre ele. Era sobre tudo. De repente, cada conversa, cada bilhete, cada gesto ganhava a suspeita de estratégia. Era como se a história deles tivesse sido reescrita num livro cuja capa ela não reconhecia. E agora, continuou Victoria com um golpe pronto, juntem as peças. A garçonete que se aproxima do homem misterioso, as gorjetas generosas, a proteção que surge do nada, o caixa que não fecha. Pobre Arthur, sempre tão vulnerável a gente. Comovente. A palavra comovente caiu com ácido. Helena respirou fundo.
como quem só tem aquele ar para continuar. Eu nunca... Começou, e a voz falhou. Limpou a garganta. Eu nunca pedi nada a ele. Eu nem sabia quem ele era. Eu só servia café. Arthur sentiu a pontada limpa da culpa. Deveria ter dito antes. Deveria ter dito de outro jeito. Deveria ter defendido já. Deu um passo à frente. Helena é honesta, disse, e o saiu com firmeza. E eu deveria ter contado quem sou. Não contei porque quis ser ouvido sem o peso do meu nome. Isso é meu erro, não dela. Vitória riu baixo e a risada era uma lâmina. Sempre tão nobre, puxou de dentro da pasta um envelope menor. Reconhece? No envelope, cópias de mensagens recortadas, números censurados, frases que, fora do contexto, faziam curvas perigosas. Obrigada por me salvar. Você é um anjo. Não sei como agradecer. As palavras de Helena, pescadas de bilhetes e doações anônimas, apareciam ali como se fossem confissão. Foi como ver a própria caligrafia acusando-a. Estas são as tais linhas com que ela te costurou, Arthur. Victoria virava as folhas com um cuidado cruel. E há mais, um vídeo de caixa desaparecido. Um dos homens acionou o celular e uma imagem trêmula e mal recortada mostrou Helena, sozinha no encerramento, contando dinheiro e colocando notas num envelope. Quem já julgava viu aquilo e disse, ah! Quem duvidava apertou os olhos. Ninguém notou que a gravação começava no meio e terminava antes do fim. Ninguém observou que o envelope tinha o selo do banco para depósito noturno. Ninguém reparou que o relógio na parede, refletido no vidro, mostrava um horário posterior ao encerramento. Helena tentou falar, explicar que fazia depósitos quando o motoboy faltava, que o gerente sabia, que havia registros, que o vídeo cortava a retirada do malote. Mas explicar diante de um tribunal que pede sangue é quase pedir permissão para sangrar. A humilhação avançava, uma seda preta cobrindo o rosto. Ela sentiu o calor nas bochechas, sentiu que os olhos se encheriam e fez um esforço quase heróico para não chorar. Não ali. Não diante daquela plateia. Já chega, disse Arthur, e agora a voz vinha com o aço que ele aprendia a esconder. Este espetáculo acaba aqui. Acaba quando você acordar, rebateu Victoria, mansa. Pense em sua imagem, em sua empresa, nos acionistas. Fez do plural um chicote. Pense em como explicará que estava sendo enganado por uma... O silêncio escolheu a palavra mais cruel. Garçonete. O gerente, perdido entre preservar o emprego e preservar a dignidade, aproximou-se de Helena com uma tentativa de formalidade. Eu acho melhor você se retirar por hoje, disse, sem encará-la nos olhos, até verificarmos tudo. Helena assentiu. Havia uma linha dentro dela, bem no meio do peito, que se rompia com elegância silenciosa. Desamarrou o avental, pousou-o sobre o balcão, com as costuras viradas para cima, como fazem as pessoas que respeitam as coisas. Pegou sua bolsa, olhou em volta. As prateleiras, o piano, a senhora do chá, o canto onde ela desenhava mentalmente rostos, a mesa onde ele sentava. Olhou por último para Arthur. Nele viu duas coisas ao mesmo tempo. O homem que lhe oferecera abrigo e o silêncio que agora a deixava ao sereno. Eu nunca quis seu dinheiro, disse, e as palavras vieram sem grito, mas com a nitidez das verdades irrefutáveis. Eu quis você. Um trovão distante, como uma confirmação bíblica, atravessou o teto. Helena virou-se e caminhou até a porta. A campainha tilintou pela última vez. Do lado de fora, a chuva esperava-a com a gentileza de quem conhece os destroços. Ela desceu os 2 degraus com cuidado, respiração curta, e então soltou. Andou sem ver poças, deixou que a água fizesse o que quisesse de sua maquiagem barata, de seu coque frouxo, de sua camiseta por baixo do avental. Chorou, mas chorou andando, porque às vezes é preciso continuar em movimento para não ser engolida pelas cenas. Dentro do café, o barulho retornou devagar, como acontece quando uma orquestra retoma a partitura após um erro. Alguém pediu a conta. Alguém recolocou o guardanapo. Alguém tirou uma foto dos balões. Victoria guardou papéis com dedos afiados, satisfeita como uma atriz depois do aplauso. Arthur ficou em pé, imóvel,
como quem ainda tenta entender em que segundo, exatamente, tudo descarrilou. Saiu sem se despedir. A chuva acolheu-o com menos ternura. Caminhou rápido pelas calçadas, entrou no carro, ligou o motor e não ligou o som. A cidade, através do vidro molhado, parecia um quadro borrado. A raiva veio primeiro, não contra Helena, mas contra si mesmo, por não ter contado, por ter permitido que outro contasse à sua maneira, por não ter defendido com a pressa que ela merecia. A dúvida plantada por dias pareceu ridícula sob aquela água toda, mas dúvida, uma vez plantada, cresce como erva daninha se não é arrancada pela raiz. Parou em frente à mansão que já não lhe parecia casa. Atravessou o hall sem perceber a flor branca no vaso, subiu a escada sem tocar o corrimão, entrou no escritório sem acender a luz. Ficou lá, sentado com a cabeça nas mãos, tentando recuperar a sequência de acontecimentos, como quem tenta remontar um vaso partido. Em algum ponto, ouviu a própria respiração. Era como ouvir alguém estranhar. Helena, no apartamento pequeno, chegou encharcada e permaneceu de pé na porta por alguns segundos, como se o corpo ainda estivesse em trânsito. Deixou a bolsa cair no chão, sentou-se no primeiro lugar possível e ficou olhando o vazio com a mesma atenção com que olhava clientes falarem de suas vidas. Aos poucos, o choro transformou-se em um soluço espaçado, depois em silêncio. Abriu a janela para que a chuva lavasse também o ar de dentro. Retirou da mochila um caderno de desenho e abriu numa página nova. Não desenhou rostos, desenhou apenas linhas. Linhas que começavam e se interrompiam. Linhas que pareciam ruas, linhas que lembravam o friso do balcão do café. Linhas que, juntas, formavam um mapa sem legenda. No canto da página, escreveu: "Eu me lembro." Victoria, em seu apartamento impecável, brindou sozinha com um vinho caro. Mandou mensagens curtas para as pessoas certas. Resolvido. Atenção à imagem. Nada de associar a marca a escândalo. Falou com um assessor. Combinou a versão que seria soprada para colunistas que viviam de sussurros. Sentia o triunfo como um vestido feito sob medida. O mundo achava finalmente de volta ao lugar. Arthur ao lado dela, longe de garçonetes com olhos de esperança. Ela não sabia, ou fingia não saber, que amores verdadeiros têm uma teimosia que não se ensina. Dias passaram como quem passa os dedos por uma ferida para ver se ainda dói. Dói. O café dos sonhos funcionou com uma ausência que todos notavam e poucos nomeavam. O gerente a substituiu por turnos improvisados. A senhora do chá perguntou por Helena uma vez e, ao ouvir a resposta técnica, assentiu como quem entende mais do que a frase dizia. Arthur não voltou. Ou voltou de carro uma noite e ficou só parado do outro lado da rua, observando a sombra de um piano que ninguém tocava. Encostou a testa no volante. A cidade dormia com luzes de prédios acesas como estrelas que não descansam. Foi nessa vigília que algo começou a se mover. Um barista novo, fã de tecnologia, decidiu organizar os arquivos de câmera do café, porque sempre havia problemas com o horário de fechamento. Encontrou gravações mal cortadas. Viu que os minutos anteriores ao vídeo de prova tinham sido recortados. Reparou no reflexo do relógio. Viu a mão do antigo motoboy entregando o malote para depósito noturno. Viu Helena selando o envelope com o adesivo do banco. E, sobretudo, reconheceu uma sombra conhecida aproximando-se da área do caixa minutos antes. O salto alto de Victoria, o casaco claro, a forma de inclinar o corpo. O barista, que até então só era um rosto no cenário, entendeu que às vezes somos convocados a ser personagens. Guardou cópias. Tentou falar com o gerente. O gerente hesitou, pediu discrição. Tentou falar direto com Arthur. Não tinha acesso, não tinha número, não tinha coragem. Falou com a senhora do chá, que riu e disse que histórias sempre arrumam seu caminho. E a história, como água que encontra fenda, achou uma. O vídeo chegou ao e-mail corporativo de comunicação da Axiom por mãos anônimas. Alguém o abriu. Alguém reconheceu implicações. Alguém achou melhor encaminhar. O encaminhamento achou o caminho da mesa de Arthur como um recado deixado no travesseiro. Na tela, a verdade tinha a simplicidade de um plano aberto. Não havia música, nem texto, nem edição dramática.
Havia fatos. Arthur assistiu uma vez. Assistiu de novo. Parou no momento em que Helena ergue o malote com o selo do banco. Parou no instante em que Victoria aparece no canto do quadro como uma presença indevida. As peças, antes confusas, se encaixaram com um clique triste. Ele fechou os olhos. E então o som que saiu foi o de alguém pedindo perdão para dentro. Levou as mãos ao teclado. Escreveu para o gerente. Escreveu para o jurídico. Escreveu para si mesmo uma determinação. Não permitiria que o silêncio dele fosse a moldura final daquela história. A vergonha, essa companheira cruel dos arrependimentos, tentou dizer que era tarde. Mas há um tipo de tarde que, se acompanhado de um gesto verdadeiro, ainda é cedo. Era a hora do grande gesto que a história pedia, não por grande eloquência, mas por justiça, e talvez por amor. Helena, naquela mesma noite, ficou muito tempo diante da janela aberta. A cidade de Eldória, espelhada nos vidros molhados como um céu invertido. Sentiu o vento frio entrar e, por alguns segundos, desejou que levasse também a dor. Mas a dor não é leve o bastante para voar. Fechou a janela, guardou o caderno, deitou-se no colchão que rangia, abraçou o travesseiro como quem abraça uma ausência. Antes que o sono a arrastasse, pensou: se o amor é mesmo destino, que ele saiba me encontrar de novo. E dormiu com a fé humilde de quem, mesmo ferida, ainda acredita nas coisas que não se compram. Do outro lado da cidade, Arthur se levantou da cadeira. Passou pelo corredor. Parou diante de um retrato antigo. A mulher que um dia fora sua vida o olhava das cores gastas. Ele tocou a moldura com os dedos e disse em voz quase inaudível: eu preciso tentar. Pegou o telefone e começou a mudar, peça por peça, o cenário que Victoria havia montado. Não para recalcular imagem perante acionistas, para pedir desculpas à única pessoa que nos últimos anos o havia feito sentir o gosto do café sem açúcar da vida. A verdade, enfim, começava a gritar mais alto do que as versões. E quando a verdade grita, até quem está longe escuta. A manhã seguinte nasceu cinzenta sobre Eldória, como se o céu soubesse que ainda havia feridas abertas. Arthur acordou antes do sol, sem conseguir dormir. As imagens do vídeo não saíam de sua mente. Helena inocente, selando o malote com o selo do banco, enquanto a sombra de Victoria surgia sorrateira no canto da tela. Tudo fazia sentido agora. Os boatos, os cochichos, a dúvida plantada. Ele se odiava por ter acreditado. Levantou-se, atravessou os corredores da mansão silenciosa e entrou no escritório. Abriu o laptop e escreveu uma mensagem curta para a diretoria de sua empresa. Convocarei uma coletiva amanhã. Nenhum comunicado deve ser feito até lá. É pessoal. Não explicou mais. Sabia que seu mundo de negócios não entenderia, mas não lhe importava. O que estava em jogo não eram apenas números. Eram verdades. Eram vidas. Enquanto isso, Helena arrumava a pequena mala. Tinha decidido deixar Eldória. O café, antes abrigo, agora era palco de vergonha. Os vizinhos a olhavam com piedade, e ela não suportava mais os olhares. Guardou o caderno de desenhos no fundo da bolsa e fechou o zíper como quem fecha um capítulo. Não tinha destino certo, apenas precisava de distância. No caminho para a rodoviária, passou por ruas que guardavam suas memórias. A banca de jornais onde comprava revistas antigas, a farmácia onde parcelava remédios da tia, a praça onde certa vez Arthur a acompanhou de guarda-chuva em mãos. Cada esquina parecia sussurrar o nome dele, e mesmo ferida, ela sabia que o amava. Só não acreditava mais que ele pudesse amá-la de volta. Arthur, naquele mesmo dia, preparava o gesto que mudaria tudo. Não bastava pedir desculpas em particular. Precisava reparar a injustiça pública com uma verdade ainda maior. Ligou para seu assessor de imprensa e pediu que organizasse uma coletiva transmitida para toda a cidade. O assessor tentou dissuadi-lo, falando de riscos para a imagem da empresa, mas Arthur foi firme. Se eu não posso defender a pessoa que mais importa, nada do que construí vale a pena. No dia seguinte, a sala de conferências estava lotada. Jornalistas, câmeras, luzes fortes. Arthur entrou de terno escuro, mas sem a máscara habitual. Parecia mais humano, mais vulnerável.
Aproximou-se do púlpito e, em vez de começar falando de negócios, anunciou: "Hoje não falarei de finanças, nem de tecnologia. Hoje falarei de verdade." Um burburinho atravessou o salão. Ele respirou fundo e continuou: "Cometi um erro. Permiti que uma pessoa inocente fosse humilhada. E pior ainda, duvidei dela. Essa mulher se chama Helena. Ela não é apenas uma garçonete. Ela é alguém que me mostrou que ainda é possível encontrar beleza no mundo. E eu a feri com meu silêncio." Um silêncio pesado tomou conta da sala. Arthur levantou então o tablet e projetou o vídeo completo, sem cortes, mostrando Helena depositando o malote, mostrando Victoria no canto da imagem. A verdade se espalhou como fogo em campo seco. Os jornalistas anotavam freneticamente. As câmeras captavam cada detalhe. "A partir de hoje", disse Arthur, a voz firme, mas emocionada, "crio uma fundação em nome dela. Uma fundação para apoiar trabalhadores humildes, para que nunca mais sejam injustiçados como ela foi. E, se Helena estiver ouvindo..." Fez uma pausa, olhando direto para a câmera. "Eu só peço uma chance de dizer, diante de todos, me perdoe, eu amo você." Enquanto isso, na rodoviária, Helena aguardava o ônibus com a mala pequena aos pés. Uma televisão ligada no saguão transmitia a coletiva. Ela ouviu seu nome, viu o vídeo, ouviu a confissão de Arthur. As lágrimas desceram sem que pudesse contê-las. Pessoas em volta a reconheceram, e cochichos ecoaram. Mas pela primeira vez em muito tempo, os olhares não eram de pena, eram de admiração. Helena deixou a mala no banco e saiu correndo, como se as pernas soubessem o caminho. Voltou para o Café dos Sonhos, onde tudo começara. Arthur, ao terminar a coletiva, foi direto para lá também. Quando a porta tilintou, Helena já estava lá dentro, de pé, junto ao balcão. Os olhos marejados se encontraram. Por um segundo ficaram imóveis, como se o tempo tivesse parado. Depois, Arthur caminhou até ela, ajoelhou-se diante de todos e disse: "Eu não sou bilionário agora. Eu não sou CEO agora. Eu sou apenas um homem que te ama, sem máscaras." Helena deixou cair a mala, correu para abraçá-lo e, entre lágrimas e risos, respondeu: "E eu te amo pelo que você é. Sempre foi só isso." O café inteiro explodiu em aplausos. A senhora do chá bateu palmas, os clientes sorriram. Até o gerente baixou a cabeça envergonhado. A chuva lá fora havia parado e um raio de sol atravessava as janelas, iluminando os dois abraçados. Meses depois, Helena e Arthur casaram em uma cerimônia simples, no próprio Café dos Sonhos. As paredes de tijolos testemunharam o beijo que selou a promessa de um futuro. Ela, agora gerente do lugar, transformou o espaço em um refúgio de novas histórias. Ele, mais humilde, dedicava tempo à fundação criada em nome dela, ajudando centenas de trabalhadores. No final, o amor não apenas encontrou seu caminho, ele construiu uma nova estrada. O amor sempre encontra seu caminho. Esse foi o destino do amor.